Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Mais um tempo diante da palavra e na presença do Senhor. Queremos louvar a Deus pela sua bondade para com as nossas vidas e pelas suas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada dia. Louvo a Deus por você estar nos acompanhando, ouvindo e refletindo na palavra do nosso Senhor. E gostaria de conversar com os irmãos e com os amigos neste tempo em Mateus, no capítulo 13. Os versos são 2 versos apenas, os versículos de número 45 e o versículo de número 46, onde Jesus, no capítulo 13, faz várias citações de ensinamentos por meios de parábolas. E ele fala de muitas parábolas, e esta parábola, que é a da pérola, ela me chamou muita atenção durante esta semana, e eu aprendi ali naquele texto algumas verdades que Deus colocou no meu coração, e eu quero conversar com os irmãos em pouco tempo, em poucos minutos, sobre algumas verdades reveladas por Deus ao meu coração naquele texto. Nós desde já agradecemos a Deus profundamente porque nós já estamos tendo os nossos cultos. Louvamos a Deus porque assim Ele nos permitiu fazer. E nós estamos tendo a nossa escola bíblica dominical às 9 horas, somente a EBD, somente a escola bíblica, e às 19 horas o nosso culto de adoração, que dura aí em torno de 50 minutos, 1 hora no máximo. Então você que pode estar conosco, você que não está gripado, você que não está no grupo de risco, você é o nosso convidado a estar conosco nestes dias. Queridos, Mateus capítulo 13, 45 e 46, quero conversar com os irmãos sobre o tema mais de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada: o reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, atente-se a isso, ele vai, pega tudo o que ele tem e compra a pérola. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra nós estamos e queremos ouvir o recado do Senhor para os nossos corações. Então fale, Deus, profundamente, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos de ouvir, e que possamos não sermos somente ouvintes da Tua palavra, mas cumpridores. Fale conosco, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que nós não somos seres completos, nós não somos seres autossuficientes, ou seja, nós mesmos não nos bastamos. Só Deus é autossuficiente, só Deus é completo, só Deus é. Nós não somos e estamos longe de sermos suficientes, ou seja, pessoas completas, seres completos. Nós mesmos sós não nos bastamos. Só Deus se basta, só Deus é. Ele disse assim para Moisés: Moisés, você vai e diga a Faraó que o Eu Sou é quem está te enviando para libertar o povo das garras dos egípcios.
E Moisés, eu fico imaginando a cabeça, a cara de Moisés, mas como assim, Deus? Como é? Não, Moisés, simplesmente vai e diga que o eu sou é quem está te enviando. Só Deus é completo, só Deus é autossuficiente. Deus é. E por não sermos autossuficientes, nós temos a necessidade de algo externo para nos sentirmos realizados. Pelo fato de não sermos autossuficientes, nós necessitamos de algo para nos fazer mais completos e mais realizados e mais satisfeitos. Isto é um fato. Fato é que isto é verdade, é que nós estamos sempre desejando algo mais. Estamos sempre à procura de algo, estamos sempre desejando algo, porque nós somos seres insaciáveis e insatisfeitos. E nós precisamos e necessitamos de tudo, seja lá qual for, seja uma coisa simples ou uma até mesmo mais sofisticada. Uma coisa simples como um copo de água. Nós temos esta necessidade. E necessitamos também de coisas mais complexas, como mesmo uma casa, ou uma viagem, ou um carro para quem não tem, ou uma habilitação para quem está aí à procura e desejoso ter a sua habilitação, ou um trabalho novo, ou quem sabe uma namorada ou um namorado para aqueles que ainda estão aí a sós, ou um casamento para aqueles que desejam casar, e alguns desejam outras coisas, como ter filhos ou como ter netos, outros desejam as coisas mais ambiciosas, como casas na praia, ou uma viagem internacional, ou enfim. São tantas as coisas que nós sentimos e que sentimos que nos faz falta e que nós almejamos. São muitas as coisas. E cada um tem os seus desejos, sejam eles quais forem. Todos nós temos os nossos desejos. Alguns desejos estes que levaram o homem à queda. E são muitos os desejos que levam o homem à queda. A queda do homem Adão e da mulher Eva é que eles queriam ser como Deus. Foram seduzidos pela serpente e ela disse: se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e conhecedores do mal. Então Adão e Eva foram engodados e foram enganados pela serpente e eles desobedeceram. Eles queriam ser como Deus. Estranho e triste esta constatação. As esposas dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, três patriarcas, 3 esposas de patriarcas e 3 mulheres estéreis. Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis. E pelo fato de serem estéril, elas desejavam ter filhos. E algumas, no caso de Raquel, até mais dramática. Ela disse: dê-me filhos, senão eu morrerei, eu prefiro morrer. O desejo nos faz sentir vivos. Isto é verdade. Aquele que não deseja, aquele que não sonha, como diz o pensador, já morreu. Porque aquele que não tem um sonho, aquele que não tem um desejo, ele é um morto-vivo. Alguém diz que nós não morremos quando morremos, nós morremos quando deixamos de sonhar. Quando não conquistamos o desejo, o desejado, nós nos sentimos frustrados, abandonados. Parece até que é o fim do mundo. Raquel é uma prova disso, que desejou a morte. Davi ficou insano pelo desejo e desejou tanto que fez loucuras.
e pagou um alto preço pela insanidade, pelos desejos loucos, pelo desejo louco de Davi, pela insanidade de Davi. Ele pagou um alto preço pelo desejo desenfreado. Às vezes acontece isso conosco também. Temos desejos que sabemos que não deveríamos ter, mas nós desejamos, cobiçamos e cometemos tal loucura, como foi o caso de Davi, desejar a mulher alheia. E ele pagou um alto preço por este pecado cometido. Salomão, o grande sábio, disse no Eclesiastes capítulo 2, no versículo 10, tudo que os meus olhos viram e desejou eu possuí. Não me neguei nada, não neguei nada ao meu coração. Mas ele, o próprio Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, diz que tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É como uma bolha de sabão. Acostumamos rápidos e queremos novas experiências. Nós não nos bastamos. Coisas também não nos bastam e coisas também não nos completam. E aqui entra o nosso texto, o texto que nós lemos quando fala do reino dos céus, que é também como um comerciante que procurando pérolas finas, e quando ele encontra aquela pérola, ele pega tudo que tem e vende para comprar aquela pérola. Jesus disse que o reino dos céus é comparado a uma pérola que um homem procura. Quando nós pensamos que nós não nos bastamos, que coisas não nos bastam, mas que nós temos necessidade de coisas externas para nos completar, nós pensamos logo neste homem que anda à procura. E ele anda à procura não é de uma coisa qualquer. Ele anda à procura de uma pérola fina, ou seja, a melhor de todas. Ele procura pela pérola, pela preciosidade, ele procura por algo bacana, tremendo e sobrenatural. Ele procura pela pérola mais fina. Ele procura pela mais fina, significa que ele já tinha outras pérolas, significa que ele já tinha outras coisas, significa que ele tinha outras posses, significa que ele era um homem abastado, era um homem que tinha o suficiente ou talvez até mais do que o suficiente. Era um homem que podemos dizer meio que realizado, mas um homem insatisfeito. Jesus diz que ele encontrou a pérola que tanto procurava. Este homem, meio que completo, podemos assim dizer, um homem que tinha muitas outras pérolas, mas ele ainda era um ser insatisfeito, porque nós somos, por natureza, seres insatisfeitos. E este homem, na sua insatisfação, mesmo tendo tudo que tinha, outras pérolas, tendo as suas riquezas, ele abre mão. Isso é interessante, querido. Ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha. Sabe, queridos, quando eu leio este abre mão de tudo aquilo que ele tinha para comprar esta pérola, para comprar esta preciosidade, ou seja, ele achou aquilo que era mais importante do que tudo aquilo que ele tinha. Interessante. Podemos imaginar o que é que aquele homem tinha. Ele tinha tudo o que era necessário, de casa, imóveis, bens materiais
sobrando e com fartura. E é interessante, o texto diz que ele vende tudo. Este tudo, querido, nos leva a crer, nos leva a pensar que ele esvaziou-se de si, de todas as suas posses, até das suas túnicas, até das suas roupas. Ele esvaziou, ele doou, ele vendeu, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, porque ele sabia que ele havia encontrado algo fantástico e que realmente tinha valor. Mais uma vez, alguém abre mão de tudo pelo reino de Deus. Tem duas palavras aqui que nos chamam a atenção: vende e compra. Jesus não está aqui nos ensinando que podemos comprar o reino de Deus, muito além disso, muito longe disso. O apóstolo Paulo nos diz que o reino de Deus não se compra, não é comida e não é bebida. Jesus está aqui nos ensinando que valores do reino de Deus é percebido, é discernido e encontrado por alguém, ou as outras coisas deixam de ser prioridades e deixam de ser importante. Este homem descobriu esta grande verdade, descobriu o reino, descobriu a pérola mais importante. E quando o homem descobre e percebe isso, ele logo vê que as outras coisas são secundárias e não tem prioridade, não tem consistência. As outras coisas não produzem vida. Mas este homem encontra esta pérola que Jesus falou. O reino de Deus é comparado a uma pérola que o homem encontra depois de muito procurar. Jesus aqui, querido, está tratando de valores que não têm preço. Trata de valores que não têm preço. Ele trata do coração de sua vinda. Ele trata do reino de Deus, aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é uma vida. Viver com intensidade é isso que importa. E aquele homem, apesar de estar vivo, não vivia. Ele tinha coisas, mas não tinha o reino. Ele tinha posses, mas não tinha vida. Ele não tinha a pérola mais importante. Ele tinha outras pérolas, mas não tinha a pérola. O que eu aprendo aqui, querido? Finalizando, eu aprendo aqui com Jesus. Aprendo com Jesus aqui que se tem algo que vale a pena desejar, é o reino de Deus. Se tem algo que vale a pena, é o reino de Deus. Não há vida sem o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Ele reina. A pérola é o reino dele em nós. E a casa, querido, que Ele governa, tem vida. O coração que Ele governa tem vida. As minhas prioridades passam primeiros por Ele. Abro mão de mim, mas não abro mão de Jesus. Que proveito, querido, tem para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito, amados. Que proveito, querido. Que possamos procurar a pérola de maior valor, amados. Que possamos procurar a pérola de maior valor todos os dias das nossas vidas. Precisamos procurar com zelo, precisamos procurar mais de Deus, precisamos procurar ser mais de Deus, precisamos exalar mais de Deus. Precisamos entender que sem Deus, sem a pérola preciosa que é Jesus,
as outras coisas não têm valor. As outras coisas não nos completam. Nós somos mais completos quando entendemos os valores do reino. Deixo tudo que tenho, deixo tudo que sou e priorizo o reino de Deus. Este reino que está dentro de nós, como diz Jesus, falando para os fariseus. Os fariseus perguntaram: onde está esse reino? Ele disse: o reino está dentro de nós. Nós precisamos extrair de dentro de nós este reino que está escondido. Nós confessamos este Jesus um dia, queridos. Que nós não abramos mão de Jesus. Abraçamos todos os dias esta causa. Que possamos vender, deixar de ser tudo que desejo ser sem Ele, porque ser sem Ele não vale a pena. O comerciante, aquele homem, entendeu que não vale a pena ter coisas se não tiver Jesus em mim. Que esta palavra encontre lugar aí no seu coração, querido, e que Jesus faça parte de fato e de verdade da sua vida. Que Ele complete essa palavra aí no seu coração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.